Bom dia a todos e a todas. Nós começamos agora o encerramento das nossas atividades aqui na Academia de Letras do Noroeste de Minas. Eu sou Daniela Prado, presidente da academia no momento. Sou uma mulher branca, estou usando óculos, tenho cabelo na altura dos ombros, estou com uma camiseta do evento Culturar, branca, com a imagem do Buriti, uma calça jeans e tênis rosa. Tenho comigo aqui hoje a presença de 2 colegas de academias vizinhas, parceiras. Está aqui ao meu lado direito o Arthur Henrique Pereira, que é psicólogo, doutor e mestre em psicologia, homeopata, professor universitário, empresário, escritor de 9 livros e membro da Academia de Letras de Unai, região. À minha esquerda, temos Luiz Humberto França, é comunicólogo pela Universidade de Uberaba, com MBA pela Universidade de Franca, especialização em literatura pela Universidade do Livro da Unesp e pela Escola do Livro da Câmara Brasileira do Livro. É curador do FLI Araxá, membro da Academia de Araxá e está também como vice-presidente da ASALENG, Associação das Academias de Letras do Estado de Minas Gerais. Eu vou começar, garotos, e passo para vocês a palavra, se vocês quiserem se apresentar com mais alguma outra qualificação, mas para explicar para as pessoas que estão aqui nos prestigiando como que surge essa ideia para essa mesa. Quando a curadoria pensa, né, em trazer o papel das academias de letras para a salvaguarda do patrimônio material, muito é também para que a gente publicize o que fazem as academias de letras, né, as locais, principalmente. A gente vê na TV a Academia Brasileira de Letras, toda a pompa que há ao redor dessa estrutura, as pessoas que compõem, mas aqui, né, nos locais, nas cidades, no interior, como que funciona isso? E eu gostaria de começar lendo para vocês o artigo 2º do Estatuto aqui, da Academia de Letras do Noroeste de Minas, que diz o seguinte: o objetivo princípio da Academia de Letras do Noroeste de Minas é a cultura da língua, da literatura, das artes e da cultura nacionais, e a defesa e promoção do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural da região noroeste de Minas Gerais, conferindo preponderância aos escritores nascidos, residentes ou ligados à região, às suas obras e à pesquisa das particularidades linguísticas, folclóricas e artísticas. E aqui a gente explica, porque muitas pessoas às vezes nos perguntam: mas não é academia de letras? Né? Muito associando letras à escrita apenas literária, dos livros, né, em si. Mas, como vocês puderam perceber aqui pelo artigo 2º do nosso estatuto, quando nós falamos em manifestações linguísticas, folclóricas e artísticas, elas se dão também pela letra. As canções, as músicas, as canções, as peças teatrais, as pesquisas científicas, os textos de teatro. Então, quando vocês percebem que a gente tem, dentro da composição das cadeiras, pessoas de várias áreas do conhecimento, de várias áreas dessas atuações, aí está, né, a explicação. Assim como a gente tem Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, na Academia Brasileira de Letras, também se aplica isso. E uma das questões que eu gostaria de chamar a atenção, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, né, que é essa salvaguarda do patrimônio imaterial. O que seria, o que nós estamos entendendo aqui por salvaguardar? Né? As academias são essas guardiãs, que faz essa ponte entre o que nós trazemos do passado e o que a gente quer projetar para o nosso presente, para o nosso futuro. É nossa função, é nosso objetivo, né, está dentro da nossa missão, digamos assim, fazer com que o que veio antes de nós não se perca, para esse patrimônio material, dentro de publicações de todas as áreas, e também fomentar, incentivar cada vez mais as gerações futuras, né, para que eles, inspirados ou até mesmo criticando o que nós vivemos no passado, possam continuar contribuindo, né, para as nossas produções artístico-culturais.
O que a gente chama de atividades de salvaguarda? Né? Eu vou passar aqui em alguns temas, só para a gente já logo passar a palavra para vocês, porque eu não vou falar mais nada, não, tá? Só vou fazer essa introdução e aí é com vocês. Né? Que é a questão de documentação e pesquisa. Né? A maioria das academias locais tem uma biblioteca, que é esse espaço que que nós vamos registrando, guardando os documentos relacionados às manifestações artístico-culturais e também de pesquisa. Muitas pessoas visitam aqui a nossa casa. Né? Nós tivemos aqui, há 2 semanas, uma pessoa que veio porque estava fazendo uma pesquisa sobre a bacia do Rio São Francisco e nós temos aqui na biblioteca algumas informações sobre. E da nossa região. Nós estamos pensando nesse patrimônio material local, né? Pensando nessa questão local. É um espaço de promoção e divulgação, né, de quaisquer manifestações. É claro que aqui a gente tem um movimento mais orientado para as questões de publicação de livros, lançamento dos livros, mas quaisquer outras atividades, a casa funciona como esse espaço aberto para toda a comunidade paracatuense da região. Né? Temos aí esse momento em que nós fechamos parcerias e colaborações, não, por sermos associações, nós não funcionamos sozinhos, precisamos dessas parcerias, precisamos dessas colaborações, né? E é o papel da diretoria das academias, de todos os confrades e confreiras, buscar com que essas colaborações possam sempre acontecer cada vez mais. Eu vou passar para vocês, então, para vocês falarem um pouquinho como que está funcionando lá em Unai, como que funciona em Araxá, e aí, ao final, eu fecho comentando um pouquinho para as pessoas que não são de Paracatu, estão nos visitando hoje, entender um pouco dos nossos projetos aqui também. Ordem alfabética? Bom dia. Estão bem? Então, eu sou Arthur Henrique Pereira, sou um homem de meia idade, vamos dizer assim, cabelos grisalhos, cabelo um pouco caracolado, posso me dizer branco, eu não gosto muito dessas nomenclaturas, homem medianamente baixo, estou usando uma camisa clara verde, uma calça jeans bege e um all-star tradicional azul. Então, agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a Daniela pelo convite, agradeço por estar aqui em Paracatu, cidade que a gente anda e a gente absorve a cultura pela cidade, absorve a cultura pelos casarões, né, pela própria história que se sucedeu, né, dos seus antepassados. Eu gosto muito da história de Paracatu. E eu venho de uma cidade que ainda está em construção, não só mesmo em cultura, mas na busca de própria identidade. E isso é importante frisar, porque vai ter um impacto sobre de como estamos construindo isso coletivamente. A característica de Unai hoje é uma cidade de 80 anos, exatamente 80 anos, que fez esse ano. Filha de Paracatu. Na verdade, assim, além de toda a história que foram construir Unai, né, das famílias, enfim, também ainda tem um espelho muito grande em relação a Paracatu. O que nós tivemos de diferente foi a vinda de muita gente de fora. Então, hoje, o Unai tem uma construção ainda em construção, lapidando algumas situações, porque vem uma identidade do pessoal do Sul, principalmente os gaúchos e os paranaenses, os paulistas. Lá tem a presença muito grande dos holandeses, dos japoneses, por causa do agronegócio, quando foi a expansão e conseguiram dominar aquela chapada ali para a expansão do agronegócio, principalmente pela influência de construção de Brasília, quando vieram muitos para lá. E, além da referência de Paracatu, nós tivemos a referência também do pessoal ali de Morada Nova, quando teve a barragem, né? Encheu e vieram para a região e acharam Unai ou como trampolim para chegar a Brasília ou fixaram moradia lá. Então, hoje, Unai é uma cidade que se estruturou pela sociedade civil, uma imensa obra que está em Unai, muitas construções. É uma cidade hoje vertical, porque você vê muitos prédios, e uma construção de uma sociedade ainda que está tentando encontrar qual a sua identidade cultural. Nós temos uma identidade cultural sertaneja, que vem dessa construção do local, né,
das pessoas que moravam no entorno e que depois foram para as cidades. Então, a presença forte lá da questão do carro de boi é uma questão muito cultuada, ainda se fortalece todo ano, tanto que todo ano tem a festa da moagem, que tem a presença do carro de boi, né, assim, pela cidade, fazer essa lembrança para os mais novos de que isso, como foi construído, qual a necessidade do carro de boi. E também temos uma festa tradicional, que é a festa do Santo Antônio Boqueirão, que é uma região também que recebe muitos romeiros todo ano, e é uma festa importante e que se produz muito dessa cultura imaterial a partir da oralidade. Fatos que a gente ouvia, que agora estão se registrando, tanto em audiovisual quanto em a questão literária. E essa construção, ela se passa pela formação de algumas instituições, que demorou-se a entender a necessidade disso no município. E aí nós conseguimos uma casa mesmo para, vamos dizer assim, estruturar essa memória, que é um museu. O município adquiriu um casarão, que veio de origem ali, lá da Boca da Ponte, que é onde surgiu ali, bem na foz do Rio Preto, onde tem a construção daquela primeira comunidade ali, e aí conseguiu uma casa ali próximo, onde montou agora o museu, que passou a ser essa referência para contar essas histórias, contar o que temos na cidade. E lá no local construiu também uma casa de barro antiga, com uma capela, o molde de como o sertanejo vivia naquele período. Então é muito legal que as novas gerações chegam lá e não têm noção de uma casa dessa, porque também nós temos muitas crianças hoje que não têm a vivência rural. Tá? A construção está começando assim. E aí, quando decidiu-se montar uma academia de letras, foi que percebeu que já tinha escritores da região, né, que não é só de Unai, é da região, dos municípios ao entorno que nós temos para o lado difícil de ter acesso a outras localidades. Unai, que é o que acontece também com Paracatu, nós temos cidades muito distantes, mas para o lado de lá é mais distante ainda. Né? Cidades de 200 quilômetros, 150 quilômetros, enfim, que estamos muito distantes de alcance. A cidade mais próxima fica a 50 quilômetros, que é a Cabeceira Grande, que é um município muito recente. E aí a ideia da academia foi de fazer no modelo, né, que se tem em Paracatu, de refletir sobre isso, discutir sobre esse patrimônio imaterial que estava ficando com os mais velhos. As gerações iam morrendo e não estava tendo acesso a essa fala importante, essa transmissão de fala. E que também estava se perdendo nas escolas, porque não estava tendo, nas disciplinas de história, disciplinas de geografia, não estava falando da região, não estava falando sobre isso para as novas gerações. Hoje, por exemplo, eu acompanho meus filhos na escola, já está trazendo isso, trazendo a história da cidade, a história da região, a necessidade de falar da bandeira, a necessidade do hino. Agora o Unai já tem um hino, que ficou muitos anos sem ter um hino solidificado. Então, esses são resgates de uma memória que tem que ser solidificado. E o município está nessa construção. Recentemente, nós tivemos uma secretária de Cultura, que é a Luciana Navarro, que ela ainda está terminando agora o pleito, que ela trouxe muito essa identidade. Ela buscou-se muito por ela ter esse conhecimento já, resgatou a cultura das fiandeiras, que era uma coisa que faz parte da região e estava ficando esquecida. Então, ela resgatou isso. E não só o resgate do fiar, mas o que elas cantavam quando fiar, da história daquela memória. Então, começou a solidificar isso e criar isso como registro. E a Academia de Letras, como ela não pode deixar de não só resgatar a história, mas de ser a guardião da língua portuguesa, que eu acho que é uma função principal que se tem, o nosso português está sendo ameaçado o tempo todo. Estou falando porque nós estamos comendo ou substituindo por algumas expressões que acabam não sendo tão claro que idioma é esse. Nós estamos passando por algumas adaptações do idioma que quando você... não estou falando de regionalismo, não. Estou falando do português mesmo. Então, você vai pegar um texto, que seja qualquer, ou no próprio quadrinhos, por exemplo, você já tem abreviações, você já tem
uma palavra que significa outra coisa por causa do excesso de inglês. Nós temos essa, vamos dizer assim, parece que o idioma está misturando muito com o inglês e nós estamos absorvendo muito inglês, já tem que estar incluído, e aí começa a misturar um pouco o que quer dizer. Eu gosto muito, como eu sou psicólogo, sempre trabalhei sobre o imaginário, eu observo que escrever hoje é um desafio muito grande, porque atingir o imaginário, que é amplo, ele dá margem para qualquer coisa. Então, uma interpretação do que você escreve nem sempre é o que você quis dizer, mas a interpretação foi diversa. E isso pode criar confusões. Ou criar uma interpretação errônea do que você gostaria, e isso criar uma confusão muito grande. E nós observamos que esse acesso deveria passar também pelo um crivo da academia. Até de simplificar a linguagem, ou trazer uma interpretação mais correta do que está querendo dizer. Só que nós sabemos que os acadêmicos não são pessoas que estão por conta disso. Então não tem como, o desafio que se tem. O desafio do acadêmico dele tentar trazer a produção própria e, ao mesmo tempo, analisarem a produção que está acontecendo. E no município, a academia poderia ser solicitada por algumas situações, principalmente em questão, quando se fala da questão de patrimônio material da história, participar mais das escolas, para contar mais para as escolas sobre essas situações que acontecem no município, o que aconteceu, e sobre o futuro, tanto da linguagem quanto da cultura. E essa situação que eu observo nas escolas fica muito distante. Você não consegue entrar com essa pauta. Primeiro porque a escola já tem uma diretriz, ela já está sobrecarregada com as suas diretrizes, e enquadrar isso. Você vai enquadrar no tema transversal, mas em que momento? Aí você tem ali um dia específico para trabalhar esse tema, que é muito pouco. E aí convida-se a academia para ir lá e aí baixa da boa vontade dos acadêmicos ir propor alguma coisa. Porque também a escola não tem noção do que a academia pode propor. Então, essa função e esse papel da academia, pelo menos lá conosco, nós estamos construindo e tentando entender qual o espaço que nós vamos ter na sociedade, dentro da realidade hoje do município. Como é uma cidade que se tem um viés muito produtor, assim, de trabalho, voltado para essa produtividade do trabalho, muitos esquecem desse lado do conto de história, da literatura, do teatro. E hoje, quem está nessa frente é visto como aventureiro. Assim, são aqueles que estão ali por conta de algo que não vai dar produtividade. Nós vivemos hoje uma sociedade do desempenho. Ou seja, se você não produz algo, que eu estou falando, lucrativo, aquilo não tem valor. E aí, até para colher o recurso financeiro para financiar isso é difícil. A parceria público e privado, o privado vai falar assim, qual o retorno que eu tenho disso? Ele não olha só a publicidade de aparecer a marca dele, mas sim, eu quero retorno financeiro para mim também. Não é na cultura que ele vai encontrar isso. Porque ele não vê o benefício que a cultura tem para a formação da identidade local, ou até para a formação da identidade da própria empresa. Essa visão do desempenho, ela tira um pouco essa questão do produtor de cultura. Porque tem que estar produzindo o tempo todo algo que nem sempre é visível, nem sempre é algo que gera retorno lucrativo ao mercado. Mas quando você mostra para ele que, por exemplo, como aqui em Paracatu, você tem um festival, você traz uma flipa, você traz um evento, quantas pessoas de fora vêm e gera mercado, ele vai comer, ele vai dormir, esse turista que vem por conta do evento faz isso. Esse é o ponto que tem que chegar. Nós estamos nesse processo, Nai. Fomentar a cultura e fomentar o turismo. E alinhar essas duas questões ainda é uma discussão pública muito grande. Os gestores não conseguem compreender a magnitude disso e nem tampouco os empresários. Porque cada um ainda está pensando no desempenho, no sustento, no desempenho, no trabalho, porque a cidade de Unai ela foi voltada para isso, né?
E quem está hoje à frente dessa administração, não só da academia, mas do teatro, né, as associações que têm cultura, os artesãos, está tentando trazer e estimular os moradores que aquilo é importante. Não é só, ali é um projeto, tipo assim, vou financiar porque é um projeto ali para deixar determinadas pessoas satisfeitas. Não é isso. É o retorno que se tem para o município, como uma memória que se tem que se criar, até para as futuras gerações entenderem e continuarem o processo do município. Com a ida da Universidade Federal no município, isso ganhou um corpo maior. Porque a universidade trouxe pesquisa, trouxe a documentação, começou a ter interesse em resgatar determinadas ideias. Eu recentemente estava lecionando lá como professor de Sociologia Rural, e quando você fala da identidade das comunidades rurais e a importância que eles têm para eles e para o município, quando você fala isso com as comunidades, eles não entendem. Porque eles acham que eles estão ali para produzir alguma coisa. Não, a minha importância é plantar e levar lá para vender na feira. Mas ele não observa o movimento que isso tem. E aí, quando uma criança percebe que o alimento não só vem da prateleira de alguma feira ou de um mercado, ele começa a entender o que tem por trás. Esse é um processo cultural, ensinar para ela onde que vem, qual a origem. E isso pouco se entende quando a gente fala da cultura e fala assim, vamos fazer um projeto para levar as crianças até nesses locais. Conversar com o grande produtor rural para mostrar para ele, aqueles que têm alta escala de produção, entender que se eles proporem a propriedade para também levar turismo e criar essa memória cultural, é importante. Hoje o Unaí recebe gente de vários países para entender o plantio, para entender a tecnologia. Mas o próprio unaiense não tem acesso às propriedades, estou falando de questão de conhecer como funcionam os processos. E é isso também, eu acho, que entra nessa questão material. E toda vez que eu vejo uma produção literária contando as histórias do município, conta a história de quando morava na fazenda, as pessoas parecem que não tem interesse nisso, não. Eu quero saber de uma fantasia. Aí é quando vem o desafio. Até para quem produz. Que tipo de mensagem levar? Que tipo de informação abordar? Como resgatar esse jovem que quer ter interesse? Ou muitas vezes não tem nem interesse na região que ele mora, mas como faz ele despertar para isso? E ele poder reproduzir algum discurso que precisa fomentar do município. Porque a preocupação hoje, em quem tenta levantar a cultura Unaí, é que identidade nós vamos construir para o futuro. A cidade vai ser uma cidade sempre visando o desempenho, o progresso, mas sem falar da história? Não sustenta. Eu não vejo uma sociedade humana sem raiz. Uma hora quebra. A mesma coisa. A dificuldade de um órfão não é porque ele não tem os entes, mas que ele também não sabe da história dele. É a mesma coisa. Se eu estou numa cidade que eu não sei a história da cidade, eu não fixo nela. Por isso que eu observo que o Unaí também é muita transição. Muita gente chega lá, ganha dinheiro, opa, tem Brasília, vai para Brasília. E não fixa na cidade. E não quer produzir pela cidade no sentido, não só produzir e ganhar financeiramente, mas produzir algo que fica registrado no município. Né? E essa é a nossa dificuldade hoje. A dificuldade de articular a necessidade que a população tem do desempenho com a nossa origem, a nossa história. E aí o Unaí mistura muito. Então você acaba tendo a história do sertanejo com a história do gaúcho, com a história do paulista, com a história japonesa que teve uma época que tinha as tradições, a gente participava muito, por exemplo, tinha um festival japonês, e começou a sumir isso. Hoje começou a reduzir isso, porque foram embora, depois voltaram, aí começa. Então hoje a dificuldade é a construção dessa identidade. E eu observo hoje que a Academia de Letras tem esse desafio dentro do município hoje. Tanto mostrar o valor que ela tem, porque nós não temos espaço físico. Hoje a gente reúne no museu, né, nessa casa que conseguiu, porque o presidente da academia hoje, ele é o diretor do museu. Na próxima gestão nós não sabemos. Então hoje pleitear um espaço seria ideal, ou onde
vamos encontrar? Vamos ser na casa dos acadêmicos ou virtual? Onde que é? Então, essa identidade ainda, até para as pessoas entenderem, pô, tem uma academia, tem um local específico. Nós temos uma biblioteca em Unai que é pequena, ainda é fraca, no sentido de acervo, em sentido de... E apesar de ser bem frequentada, tem leitores, mas está faltando ainda a gente lapidar essa iniciativa e mostrar para a população que esse é o momento de resgatar as situações e criar também uma cultura própria unaiense, né? Porque se nós ficarmos só no carro de boi e só no buqueirão, porque o buqueirão ele começou a se perder também no caminho, né, de mais festa, mas, né, vou para lá, você começa a perder um pouco o sentido daquilo ali. Então tem que resguardar isso e criar também possibilidades para novas gerações entrarem e cultuar algo que é importante para o município e perpetuar isso durante anos. Então essa é a nossa preocupação hoje, é a realidade que nós temos hoje. Por isso que é bom vir, trocar informações, ideias, o que está acontecendo, onde a gente buscar, né? Esses programas que estão vindo, tanto federal quanto estadual, está auxiliando muito ao ingresso de fomentar a cultura, mas nós sabemos que mesmo com o recurso, e isso acontece no UNAI, mesmo com os editais abertos, não tem gente para acessar o edital. Ou por desconhecimento, que isso tem gente que fala que desconhece, ou pela burocracia, ou porque realmente não sabe o que entregar. Não sabe se sistematizar, ou se aquilo... porque não tem um avaliador interno que falou isso aqui vale a pena, um orientador interno que falou isso aqui é legal, essa produção é legal, e a pessoa nessa dúvida acaba não querendo participar por alguma razão. Então, esse é o nosso desafio hoje, e eu estou aqui para ouvir, para entender como que funciona, o que eu posso levar para o município, o que eu posso levar para a academia, para que a construção seja a melhor possível para o município. Nós queremos fazer com que o UNAI também tenha uma referência nesse sentido, né? Que as pessoas entrem no UNAI e não vejam só com a cidade, cidade dos prédios, não quer ser identificada como isso, ou a cidade do agronegócio, não é isso que a gente espera que tenha algo além também, que vai a pessoa lá e se encanta por outros recursos do município, né? E é isso que a gente eu propus vir também mais para aprender do que para passar algum tipo de experiência, porque a gente tem que buscar mais essa formação, e eu acredito que o UNAI está num patamar de vários outros municípios que ainda estão engateando nesse processo, né? E tem que despertar para isso, e esse é o momento de poder ajudar esses municípios a alavancar essa história. Agradeço, obrigado. Pode? Uhum. Mesopotâmia, cultura indígena, acabou. Sim. Cátaros, Bogomil. Então, quando a Academia de Letras fala em preservar a identidade, nós não estamos dando um impacto alto. Será que nós não teríamos que descobrir outro objetivo para a Academia? Eu acho que no Boa caso pergunta. de vocês isso. Boa pergunta. Ainda mais que está vindo agora um formato diferente de literatura, né? Responder? Apresentar primeiro, né? Bom dia. Eu sou um homem branco, 1,78 m, cabelos brancos, de óculos, camisa cinza, calça preta, sapatênis. Agradecer o convite por estar aqui, da Dani, da academia, do FLI Paracatu. Com 13 anos de FLI Araxá, a gente tem muito a aprender com o segundo ano do FLI Paracatu. Alegria estar nessa terra maravilhosa que eu estou conhecendo pela primeira vez. Respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que as academias, como instituições, né, de memória, elas têm que atuar em vários eixos e têm que se reinventar. As academias precisam se reinventar. Nossos membros, né, nossos confrades, confreiras, junto com a população, está envelhecendo. Então, qual que é a saída para se reinventar? Seria as academias juvenis, seria formar novos acadêmicos. Nós temos em Araxá uma academia juvenil, na minha gestão eu reativei, e fomos buscar nas escolas
os alunos para trabalhar as academias. A Academia de Araxá tem 60 anos, faz o ano que vem, mas ainda não se descobriu, não descobriu o seu lugar. É conhecida, mas não é reconhecida. Por fazer, é muito da porta para dentro, falta trabalhar da porta para fora. E isso é um trabalho que foi feito quando eu era presidente, mas não teve continuidade. Ficar com as portas abertas da academia é um trabalho bacana, você tem que receber, tem que a questão da pesquisa, mas não basta. A Academia Juvenil, a gente tem um modelo interessante em São João del Rei, que as escolas indicam os alunos que vão fazer parte e a academia contrata uma pessoa para administrar a Academia Juvenil, que presta contas à academia principal. Então, acho que o caminho passa por aí. Nós temos outro problema grande das academias. Hoje eu estou como vice-presidente da Associação das Academias de Letras de Minas, eu percorro o estado inteiro. Conheço várias realidades. Tem o drama das academias que não têm sede própria, que é a grande maioria. Tem o drama das academias que não conseguem reunir os acadêmicos, que tem uma baixa adesão. Em Araxá é um exemplo disso. Você faz reunião, são 27, você faz reunião com 4, com 5. A maioria é acamada. Tem um grupo que mora fora, tem um grupo que só pegou o título e foi embora, nunca apareceu. Então, isso deve ser comum em todo lugar. Então, as academias precisam se reinventar dentro do seu papel de guardiã da memória, dentro do seu papel de receber a população, de estar sempre de portas abertas, mas também de atuar na comunidade com projetos, como é o exemplo que está sendo feito aqui no FLI Paracatu, da academia ser o braço do evento no sentido de abrir para a programação regional local. Isso é muito bacana. É uma coisa que a gente tenta em Araxá há mais de 10 anos e não conseguimos até hoje. A academia de lá, não. Por isso, ser o exemplo, a referência para nós. Nós não conseguimos, porque, em vez de você pegar e fazer, lá não se pega e faz. Você fica no mimimi primeiro. Então, enquanto vai no mimimi, o tempo vai passando, outros estão pegando o espaço. Então, precisa um exemplo para nós. E eu entendo que as academias têm que se reinventar, e eu acho que a academia juvenil tem esse papel. Agora, a questão de ser um patrimônio... tem muitas academias que estão também na vanguarda. Por exemplo, Valadares, hoje é considerada... Ela conseguiu o título de academia como patrimônio imaterial. A própria academia. Então, nós temos exemplo de São Paulo, Sorocaba também conseguiu, a Academia Fluminense no Rio também conseguiu. Então, é um exemplo que é um título, um selo interessante como referência para as regiões, né? Qual o passo para isso? O passo para isso é ter um conselho municipal, né, de patrimônio forte e se juntar esforços, junta esforços com várias entidades e cria esse selo. E a academia passa a ser esse patrimônio material. Né? É algo que é aprovado por lei municipal. Exatamente. Quando se tem alguém do conselho, né, aí a pessoa, vamos conseguir. Arthur, você falava da realidade de Unai, e eu pensava, como nós aqui em Paracatu temos uma realidade totalmente diferente. Né? Nós temos alguns projetos correndo em Paracatu, que a academia também é parceira. A gente recebe, geralmente, aqui por semana, hoje, Ivonete vai saber me dizer melhor, 3, 4 grupos por semana ou mais, Ivonete? 4. 1.000 alunos. Nós recebemos 1.000 alunos por ano aqui na academia. De Paracatu. De Paracatu. E tem não. É um projeto Cutucar, que é uma parceria com a academia. Na hora que eu entrei aqui, meu filho falou assim, eu tive aqui na escola. Então, possivelmente, as escolas de Unai trouxeram. Brasília vem muito também. Da rede pública da cidade, inclusive da zona rural. Esse é um projeto. Agora, recebe também alunos de Brasília, de Unai, de todo lado, que vêm visitar a cidade e que visitam para a academia. E aí, para partilhar um pouco com vocês, né, do que a gente tem feito, por que o França disse que aqui a gente
ganhou um pouco esse protagonismo. E olha que com muito mimimi daqui também, tá? Tem muito mimimi aqui também. Aham. É. Essa realidade da FLI Araxá, É a maioria. mas explica por que que Afonso chegou sem dar a menor bola para a academia. E quando você começou a apresentar propostas, ele disse, epa, aqui temos parceiros, temos parceiro. E foi dando devagarzinho poderes para Dani, mas devagarzinho. Não, você pode fazer, pensar em 3 mesas. E no final, ele deixou, foram 10 no ano passado. O ano passado, 10 mesas. 10 mesas no ano passado. E eles ficaram admirados com a pertinência. E eles ficaram admirados com a pertinência dos temas das mesas apresentados pela nossa curadora, né? E esse ano as portas se abriram um pouco mais. Mas eu acho que eles vão devagar. É um passo de cada vez. Vamos ver até onde podemos ir e que respaldo essa academia nos dá. Não é? Então, o ano passado, essa conquista, quando você falou que a academia de lá não participa, e tem 10 anos de FLI, é que eu entendi por que a coisa foi tão difícil para a Dani o ano passado. Porque foi assim, arrancando água de pedra a cada enxadada que ia dando na tentativa de conquistar um espaço. E ela conquistou um espaço para 10 mesas do ano passado, divulgadas. Ainda é FLI do Olympus, né? Que está lá, os deuses do Olimpo, e o FLI dos mortais. Mas já é uma conquista enorme. Tá? Dani, assim como você conseguiu conquistar isso, nós vamos nos tornar patrimônios. A ideia que você foi dar, França. Mas não se assuste com essa questão do Olympus. Eu falo muito com o Afonso. Casa Grande e Senzala, né, Afonso? Aí, assim, é normal, mas, assim, ele hoje cita o Paracatu como exemplo. Esfrega na cara da Academia de Araxá. Olha a Academia de Araxá que o Paracatu está fazendo. Vocês têm condições de fazer igual? Vocês querem fazer igual? Então, essa provocação ele faz. Vocês já são referência. O espaço que já se conquistou, né? Mesmo que seja distanciado, é um espaço maravilhoso, né? Eu acho que no futuro tinha que ser tudo no auditório lá, mas só essa diversidade, diversificar os espaços, você ter opções, esse conceito é transformador. Nós não temos esse conceito em Araxá, de ter a casa aqui no Norte, de ter a academia, de ter a casa Paracatu, de ter o auditório. Então, isso é maravilhoso, é um avanço grandíssimo que o Afonso está dando aqui em Paracatu, coisa que ele não fez em lugar nenhum. Aqui é o grande laboratório. A gente fica feliz e, ao mesmo tempo, preocupada com essa responsabilidade, né? Nós estávamos conversando aqui, por mais que haja essa demanda, essa cobrança de que nós passemos para lá, né, para o palco principal, o fato de que é dada à academia a possibilidade de receber em casa também é algo de se pensar. A gente não pensa nisso e fica só olhando para lá e dizendo, não, a gente... Eu também. Eu falo, estou generalizando, né? Generalizando. Fica só olhando para lá e desejando aquele palco, mas a casa é essa. E foi dado a você como curadora e a nós como acadêmicos essa possibilidade. Não, pode receber em casa, não saia da sua casa, receba aí. Então, acho que há de se pensar. Quem está pensando diferente, que olhe por esse lado também. Posso até fazer um comentário em cima disso? Chega aí. Chega. Se quiser usar esse aqui também, ó. Oi, bom dia. filmagem, vou ficar louco. Não, até porque achei interessante, porque assim, eu sou de Brasília, eu sou da Academia Cruzeirense de Letras, né? Lá em Brasília a gente não tem municípios, são regiões administrativas. O Cruzeiro está mais para um bairro até, mas é muito próximo ali do centro de Brasília. E assim, eu vim hoje aqui, cheguei hoje na cidade para conhecer o evento, mas eu pensei, quando eu vi a programação falando de academias na sede da academia, não, esse é o primeiro lugar que eu tenho que ver
E achei muito bacana o espaço que vocês têm aqui, né, essa disponibilidade. A verdade é que eu vejo, como membro de uma academia também local, eu acho que é aqui que é o centro do evento e ali é meio que um anexo, porque, para mim, essa é a visão. A academia é onde a coisa circula. Só comentar um negócio dessa diferença do Monte Olimpo, dos deuses imortais, que geralmente é difícil de alcançar, mas os mortais, esses já recebem muito para ir nos lugares. Então, quando ele vai numa flip, que eu observo, é mais um evento do currículo dele, onde ele vai se apresentar e vai vender um livro. Para quem é local, não. É um evento maior, né? Assim, e trazer a comunidade junto, ou as cidades no entorno, é mais produtivo, estou falando para a academia, para a região, do que só os de fora. O nome de fora busca, gente, busca. Mas é buscar esse chamariz para outras questões. Por isso que tem que se pensar nisso mesmo, né? Porque, realmente, santo de casa não faz milagre, isso é fato. Mas trazendo um para descobrir o santo que está ali dentro é bom, porque aí você já vai trazendo esse interesse maior da população. Ontem, a gente estava numa entrevista com a imprensa, e aí eles me perguntaram, né, o que você acha que o Fliperacatu contribui, né, para vocês, para a academia? Eu falo, olha, 2023, o Fliperacatu vem aqui e plantou uma sementinha, que, de certa forma, contribuiu muito para a projeção dessas manifestações literárias, desse resgate. Paracatu não tem livraria, gente. A gente lida com a realidade. Aqui não tem livraria. Não tem um lugar para se comprar livro em Paracatu. Então, a gente vive uma realidade que muito estranho. E não é por falta da gente tentar, da gente buscar possibilidades, é que para a manutenção hoje de um espaço que vende livros é muito difícil, né? E estão fechando, né? Infelizmente. O online tomou esse espaço. E aí, então eu respondi para o entrevistador isso, olha, 2023 o FLI veio, deixou uma sementinha que a gente soube aproveitar, a gente adubou, acho que 2023 para 2024, cada vez mais a academia tem avançado nos seus projetos, na sua visibilidade, né? A gente acredita que é pela educação e pelas gerações menores que a gente consegue. Eu concordo muito com você quando você fala, um dos nossos sonhos aqui é a Academia Infanto-Juvenil, né? E a gente está fazendo, né, com o pouco que temos, com as poucas pessoas engajadas que temos, né? Acho que Paracatu tem uma participação até ativa dos nossos membros, os que moram aqui, né, a maioria está conosco, talvez não ativamente, mas participa, às vezes, do nosso clube de leitura, participa das assembleias. Nós temos um clube de leitura, para quem está vindo à academia hoje pela primeira vez. Toda segunda, sexta-feira do mês, a gente se reúne. Esse mês, especialmente por causa do FLI Paracatu, feriado, na semana que vem, a gente vai fazer no dia 27, e nem é tanto por isso, é porque o autor vem dessa vez. A gente vai ter o Jusmar Roquete conosco, dia 27 de setembro, com o livro O Pote, que é um livro dele. Né, claro. Eu posso fazer uma colocação sobre essa questão da juventude, que eu observo? Diz assim, o jovem não gosta de ler. Eu não concordo muito com isso, não. Sabe por quê? Pode não ler aqueles clássicos que a gente lia anteriormente, Machado de Assis, mas na hora que você pega um Harry Potter, que são calhamaços, só que você pega um Senhor dos Anéis, que é maior ainda. As trilogias. Hoje tem que são sequências, é como se fossem novelas, você tem que ler a sequência inteira. O meu menino tem 10 anos, ele começou a ler uma série que é, lógico, de adolescente americano, que é o Diário de Banana. São vários volumes. Então, assim, a leitura, ele lê que é o outro, que é o outro. Pô, isso aí é um incentivo para chegar em outros lugares. Então, quando fala assim, não, isso aí não é literatura, tem que ler só os clássicos, eu fico pensando assim, será? Ele está lendo. Ele começa com uma leitura apropriada para o interesse dele. E nós temos que incentivar isso, em vez de falar só dos clássicos, enfim, que ele vai chegar até lá. É um processo que vai chegar até lá. E quando se pensa nisso mesmo, trazer a juventude para uma academia, começar a discutir livros, assuntos que estão mais próximos do interesse deles, da realidade deles. E isso a gente tem que enxergar, tem que ver. Eu questiono, tem hora, alguns livros em escola por causa disso. O menino está desinteressado, mas não é porque é o livro, porque o assunto para ele está desinteressado. Ele quer outro assunto. E aí tem que fazer essa leitura. Então, muitas coisas assim, eu não concordo muito com decisões de cima para baixo. Acho que a gente tem que saber o que está acontecendo na base para trazer a construção.
E com a juventude é a mesma coisa. Eu acho que o caminho está por aí, né? Eu fiz um projeto em Araxá há pouco tempo que chama Gerações Literárias, que foi pegar jovens. A gente, nessa andança com a Academia Juvenil, da formação, todas as escolas, a gente pode ver o tanto que o jovem não só lê, como escreve, né? Então, a gente fez esse projeto que chama Gerações Literárias. Nós pegamos, esse ano foi poesia, nós lançamos 2 livros, conseguimos recursos e lançamos 2 livros. Pegamos um jovem de periferia e um jovem de centro e lançamos esse livro. Então, um estímulo para que não fique na gaveta o texto do jovem, né? Então, o que a gente pôde notar com esse trabalho da Academia Juvenil, que a leitura e a escrita é uma válvula de escape do jovem, né? O jovem hoje, a gente fez um livro com eles, uma antologia da primeira academia, e a gente vê que eles, se não tiver essa válvula, eles estão muito em depressão. Sim. Porque é muita pressão, né? Você tem pressão, você não tem tempo. Hoje a presidente da Academia Juvenil é um exemplo. Ela não tem tempo para nada, para nada. Ela acorda, é natação, à tarde é escola, à noite é aula de canto, e assim vai. Quer dizer, fica sufocada. Responde o WhatsApp, as mensagens que a gente manda para ela à noite, meia-noite, assim, como dizer. Então, o jovem, eu destaco o trabalho que eu notei aqui do Rotary Kids, que é maravilhoso, eu fiquei encantado. Meninos super educados, preparados, né, que podem ser no futuro uma sementinha aí da Academia Juvenil daqui, né? Excelente. Como é bom trocar as impressões, né? Trocar as ideias, porque a gente vai pensando como adaptar para a nossa realidade e buscar esses parceiros. Todo mundo critica o... Isso aqui. Celular. Mas tem o Instagram, que ele tem discursos de físicos, de químicos, de biólogos, de seres que estão estudando a cosmologia, de seres que estão estudando um universo transcendental. Então, se a gente sabe dirigir a criança para isso, ou mesmo o adulto, né, ele vai ter um ganho muito maior, talvez, do que ler livros. Eu tiro 2 horas para fazer uma seleção dos assuntos mais importantes do Instagram e faço uma cópia. Né? E depois eu vou analisar isso que eles falaram, principalmente no âmbito da cosmologia e no âmbito da transpessoalidade. Então, nós não podemos só criticar, nós temos que avançar também. Né? Não é só livro, temos que utilizar também o que está à disposição do jovem. Obrigado. Tem o audiobook hoje também, que está sendo muito difundido, né? E, por exemplo, tem pessoas que falam comigo assim, não, eu leio quando eu estou na academia. Eu vou correr, ponho o fone, estou vendo ali por uma semana um livro em audiobook. É um tipo de leitura interessante que ele está absorvendo ali no momento que ele estaria parado. Né? Então, aproveita o tempo também. Essas ferramentas são indispensáveis para o escritor, né? O TikTok hoje vende livros muito. Então, as redes sociais são muito interessantes. Mas eu vou pegar um pouquinho o gancho. Hoje, para a gente que escreve, eu, assim como o Arthur, estou no meu 9º livro, esse aqui, que eu vou lançar daqui a pouco lá na sessão de autógrafos, já. Esse livro trata das diferenças, né? Será que pode haver uma amizade ou algo mais entre um poste de ferro de uma praça e uma árvore? Então, essa história eu peguei passando por uma praça, eu vi uma mudinha de árvore amarrada no poste. Aqui eu falei, gente, mas que interessante, isso dá uma história. E trabalhei por ali até fazer esse livro. Mas eu acho que o escritor hoje, ele tem que ser provocado diariamente, porque nós concorremos com 1000 coisas. Então, para a pessoa parar para ler um livro, ele tem que ser muito interessante. Então, não dá para escrever um livro por escrever mais, não. Você tem que escrever porque ele tem uma proposta nova, ele tem um desafio, ele está agregando, ele vai chamar a atenção. Então, essa que é o grande desafio nosso hoje. Você tem ideia? Eu lancei recentemente deve ter, viu, Naí semana passada, e eu lancei aqui também ontem, o meu novo livro chama Reciclagem Mental. Um livro rápido, sucinto, palavras grandes, né, letras grandes, com como dizer diretivo.
Qual que é a provocação de reciclagem mental? Nós vivemos uma sociedade do cansaço. Todos nós estamos cansados de excessos. É muito excesso para tudo. E eu não estou falando só de excesso material, não, que seja todo mundo tá cansado de saber disso. Mas é excesso mental, né? A gente guarda muita coisa na mente, muita coisa nos sentimentos, enfim. Então, eu tentei trazer uma chamada de atenção, falar assim, o que você acumula demais na sua vida e o que está atrapalhando a sua vida. E aí, na hora que fala nisso, o pessoal, peraí, realmente, eu não estou aguentando mais de tanto de coisa, eu não aguento mais pensar demais, porque eu não dou conta de dormir, eu não aguento mais, os excessos estão nos corroendo. E aí, quando fala isso, a pessoa desperta. Falou, peraí, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente já está no furacão, né, e não para analisar. E isso eu observo muito no consultório. E aí, de tanto ouvir, eu falei, gente, peraí, o pessoal precisa mais de contemplação do que de ação. Está todo mundo acelerado demais e tem que parar um pouco, né, para dar uma respirada. Fazer nada tem hora. Aí você fala alguém para fazer nada, ela entra em ansiedade. A ansiedade come tudo. Porque A gente não aguenta ficar parado 5 minutos, né? Não. Porque você está no automático, você está pilhado. Se você para também e fica num canto, vão te chamar de ocioso, né? Nossa, você está ali para. Nós ficamos muito em Freud, não vamos em Jung e nem no Lacan. Lacan não. Nós ficamos muito em Freud. Freud é materialista puro. Muito. É tudo para fora, tudo para fora. Então, quando nós lemos Jung, ele te joga para dentro. Então, é difícil você encontrar um psicólogo que trabalha em Jung. Muito difícil. Eu fui dar aula na faculdade sobre história da psicologia, né? A diretora falou, não, é Freud. Eu falei, não vou dar Freud. Eu vou dar Jung e Adler. Né? Adler, isso. Alfred Adler. Adler. O que vai no seu interior e na sua transcendência. Porque nós temos que reinventar o mundo. Nós estávamos conversando aqui, o Brasil, o mundo está uma calamidade. Então, nós estávamos falando, enquanto nós tivermos este sistema eleitoral, nós não vamos para frente. Nós temos que reinventar outro sistema eleitoral para podermos avançar. E isso ninguém faz, ninguém se preocupa e ninguém está andando atrás deste novo. Porque todo mundo acomodou nisso que nós estamos vendo aí. A questão é que o sistema, né? Tá bom para meia dúzia, continua, né? Eu tenho um irmão que mora na Suécia, ele me conta que lá não tem esse processo eleitoral. Durante uma semana, as pessoas, o candidato tem um dia para ficar na praça. Fica na praça, abre suas propostas, quem quiser vai estar. Não tem essa barulheira, essa gastação. Quando o Espanholo falava dessa questão, não é minha área de atuação, tá? Eu sou da linguística, mas a linguística a gente precisa um pouco de trabalhar com essa questão da psicanálise, né? Sim, e ontem... não compreendem bem Freud, porque Freud é linguística. As pessoas interpretam mal Freud, porque até a tradução do alemão para nós foi um equívoco. Porque o que falam de Freud não é tão verdade, porque Freud ele quer falar de metáfora, a linguagem. Então tem que entender muito mais de linguagem, ou seja, o que está por trás do que você quer dizer, do que essa questão de o inconsciente, não sei o quê. Mas ele chegou numa tradução, vou dar só um exemplo aqui. Freud dá uma expressão de Wunsch. Wunsch quer dizer desejo. Só que no alemão Wunsch tanto faz como querer como desejo. Passado, presente e futuro é a mesma coisa. Porque ele tem outras expressões para designar isso. Mas aí quando você joga isso para o inglês, ele vem como wish, futuro. Quando você joga para estou falando na tradução. Quando você joga para o espanhol, ele vem como desir, que é desejo, presente ou passado. Vem desejo para o português. Desejo geralmente se entende que é presente agora, eu quero agora. E aí você tem uma interpretação toda equivocada de uma linguagem por questões de idioma. Por isso que criar uma psicanálise aportuguesada, vamos dizer, é muito mais complexo. Entender a metáfora que nós temos é muito mais complexo. E por que não vai em Jung? Que a maioria não quer entender, porque o Jung ele fala de uma atmosfera maior.
da dimensão humana, que entra em questões que a própria psicologia discorda, que ele entra em questões até de transcendência religiosa, de questões de antepassados, de uma questão cósmica muito maior, arquétipos, porque ele bebeu na fonte oriental. Jung, ele foi no Oriente e buscou as filosofias orientais e trouxe. Né? Então, essa que é a dificuldade até da interpretação do nosso entendimento pela própria formação religiosa que nós temos. E aí, quando você começa a falar, opa, não, isso aí eu não vou falar, porque isso aí, entendeu? O Viktor Frankl já tem a logoterapia, que é uma outra visão, né? Que é a questão do sentido de vida. Assim, eu vivo para quê? Qual é o meu objetivo? Enfim. E aí é uma questão muito mais, eu acho mais racional, você trazer isso para essa lógica, né? Quer comentar? Me remeteu ao que o Ailton Krenak falou ontem, que ele acredita assim, a gente antecederam ao Krenak várias mesas que terminaram de certa forma com um olhar negativo para o que está acontecendo com o mundo, né? A gente vai, onde nós vamos parar, né? E eu achei muito bonito quando o Krenak falou assim, olha, eu acredito sim ainda numa revolução, e essa é uma revolução linguística, linguística, pela palavra. Né? E aí, trazendo para o nosso tema, né? Já caminhando para encerrar, inclusive, a nossa discussão, esse ser estar no mundo só é possível se a gente consegue ler o mundo. É a interpretação que eu dou para esse mundo. E quem que nos permite interpretar as situações? As várias informações que nós recebemos sobre esse mundo ao nosso redor, as escolhas que a gente vai fazer. E como que a gente consegue chegar a isso? É pela escrita, é pela leitura. Né? E nós, enquanto guardiãs desse patrimônio, de ser esses espaços que motivam, que fomentam, que apoiam, né? Precisamos pensar nisso, na responsabilidade que nós, academias de letras, carregamos, né? Para o nosso espaço local e para a formação de qual sociedade nós queremos. Né? Quem vai... Quando a gente pensa na academia juvenil, quem vai me substituir daqui a um tempo? Porque, sim, por favor, né? Alguém tem que me substituir em algum momento. Isso é saudável, né? A democracia muito, tem que muito saudável. Giro. E eu não estou dizendo só assim, a curto prazo, eu penso a longo prazo. Né? Nós que estamos dentro das instituições escolares, que somos professores, né, a gente percebe como que isso está sendo desenhado, está sendo conduzido. Quando vocês falaram, gente, dizer que as crianças não gostam de ler é uma mentira. É tão infundado isso, sabe? As nossas crianças gostam de ler, os nossos jovens gostam de ler. Agora, nós precisamos também ser os condutores do que tipo de leitura a gente quer oferecer para esses meninos, para o tipo de cidadão que a gente quer formar, para o tipo de país que a gente espera, de cidade que a gente espera. De que tipo de sujeito crítico, né, atento à realidade que o cerca. Né, e conhecedor de si mesmo, pensando nessa colocação que você faz, né, Espanholo? Conhecedor de si mesmo. Né? As nossas crianças estão mais atentas do que nós pensamos. Você sabe o que está acontecendo? A observação que eu faço é muita informação para pouca formação. Então, se você não tem a formação adequada de separar ou de perceber o que é melhor, aquele tanto de bombardeio de informação não faz sentido, e é quando ela se perde. E qualquer coisa, e aí que vem as mentiras, porque até as mentiras viram verdades, que eu não sei separar. Né? A própria inteligência artificial hoje é um problema, porque ela é alimentada por nós. E se eu começo a colocar mentira, mas se eu começo a alimentar ela com mentira, ela começa a botar mentira e alguém tem que separar. Né? Isso. Mas, assim, ela parte a partir de uma informação que ela recebeu. E aí, a partir daquela informação, ela vai gerando. Entendeu? E aí que é a situação que a gente tem que filtrar e ensinar o jovem a filtrar também. Que é essa que é a questão diferente. Aí falta a formação e orientação. Né? Porque o excesso de informação vem de todo lugar. E agora? Então, aí com a formação, você sabe, não, peraí, isso aqui não é possível, isso aqui não é viável. E essa é a preocupação hoje da educação. Inteligência artificial já é outra mesa, gente. O ano que vem. Agradecer a todos e pelo convite. Estou encantado de estar aqui. Não quero ir embora, não. Tem jeito? Muito bom, viu? Olha, vou vir. Editora. A gente está precisando de orientações sobre editoras.
Tem uma editora em Araxá, pequena, mas muito carinhosa com os autores, no sentido de acompanhar, de dar feedback, de dar qualidade. Então, contem com a gente. Chama a editora, está no lugar certo, Gestalt, tá? Aí o doutor pode explicar aí o que é Gestalt. Novas ideias, né? Trazer obrigado, o que é à tona, de fora, dentro para fora. Agradeço pelo convite. Agradeço pela oportunidade de poder trazer um pouco também da nossa realidade no município, a dificuldade que nós temos, né, esses desafios constantes, com não só a parte cultural, mas como criar uma identidade que nós estamos pleiteando o tempo todo, como trazer a juventude para junto dessa discussão. Eu sou professor há 19 anos, é mais na academia, mas na academia nós chegamos alunos já que você acha que é formado, mas não estão. Né? Você tem que estar ali o tempo todo dando uma direção para eles, porque eles também não sabem nem o que buscar. Né? Nem nós. Eu acabei de dizer isso. Algum dia a gente vai estar formado? Acho que não. Não. Estamos, nós né? somos aprendizes eternamente. Em formação. Mas eu agradeço, esses espaços têm que acontecer com mais frequência. E até a oportunidade de pessoas que têm outras contribuições também, de poder trazer uma visão dos seus locais, do seu lugar, né? Porque a visão que a gente tem é do lugar que a gente vive ou do local que a gente interpreta as coisas. Então, se colocar no lugar do outro, nem sempre é total, né? Então, e os encontros são importantes. Eu acho que a gente só aprende no diálogo. Tem um pesquisador que eu adoro, tanto na área da psicologia como na filosofia, chamado Francisco Ortega. Ele é um espanhol que ele fala sobre as políticas da amizade. E ele fala que a política que a gente tem que construir é a amizade, que é o diálogo, que é o ponto de encontro para dialogar e discutir situações diferentes. Porque o que está estabelecido, o que é estabelecido não significa que é a verdade. Então a gente tem que construir isso sempre coletivamente e interpretar melhor ações. E esse momento é para isso, é para a gente criar uma produtividade. Vou levar muito aprendizado, muitos caminhos lá e vou falar, tem esses caminhos. Qual que a gente quer tocar de direção? Qual o melhor caminho para a nossa realidade? Não dá para copiar tudo e levar, mas tem que adaptar a realidade. Então, agradeço a presença, agradeço as falas que vai acrescentar muito para eu levar para nessa realidade que a gente quer construir agora em Unai. Vocês percebem como que é mesa redonda, onde tem o pessoal das letras, né? O pessoal que gosta da comunicação. Vamos falar de patrimônio material. De repente, a gente está falando de educação, de formação, de psicologia. E isso é maravilhoso. Né? Eu acho que esse ano, para a gente encerrar, quando o Afonso nos encaminha, né, a programação do Fliparacatu, e ele nos encaminha a programação sem tema, sem mediador e sem tema. Ele mandou os nomes. Né? E eu falei, meu pai, eu não vou fazer isso aqui em Paracatu ainda não. Vamos definir um tema, porque isso é muito novo. Né? Isso é para quem já entendeu esse formato do diálogo que você está dizendo. Então, a gente está caminhando. Né? O nosso segundo festival literário, é a segunda vez que aqui em Paracatu se forma dessa maneira. Né? E esse ano a gente resolveu fazer aí uma homenagem a um autor local, né, justamente para que esse autor ganhe uma projeção, para que a gente volte olhares para ele, que a gente comece a entender e estudar as condições de produção da obra do Afonso Arinos, quem foi o Afonso Arinos, que contribuição ele deixa para a literatura brasileira e o que a gente pode, como para qualquer outra leitura, né, tirar de interessante, de proveitoso e também de refutar e de crítica. Eu acho que o bom é isso, né? A gente olhar para as situações dessa maneira. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, França. Né? O França, eu já conheci o França, a gente se encontrou. Ele me convidou para ir no Fliarachá o ano passado, que justamente para pensar como que ia ser essa curadoria aqui em Paracatu, como que a gente ia fazer isso aqui em Paracatu. E eu voltei, né, gente, mais doida ainda da cabeça, porque, como vocês viram, ele colocou para vocês que lá não funciona como funciona aqui, né? Então a gente teve que dar esse pontapé. Vamos começar acertando, errando. A gente não sabe como é que vai ser para os próximos anos, mas a gente quer fazer. E eu acho que o mais bonito que eu percebo no trabalho que a gente faz aqui em Paracatu, meninos é ótimo, né?
É que a gente faz isso com muito afeto. As pessoas que estão engajadas nos nossos projetos, né? Nós temos projeto rodando. A gente tem um projeto aqui que chama Enem Te Conto. E o Enem Te Conto, ele foi até o ano passado uma oficina preparatória para a redação do Enem. Esse ano ele se amplia e ele tem redação e exatas, matemática e física. Alunos das escolas públicas, das comunidades quilombolas, afrodescendentes, que são as pessoas que a gente dá prioridade para participar conosco, né? Para orientar esses meninos para continuar os estudos, e, enfim, né? Eu e Carolina somos as professoras e a gente sempre conversa com eles assim, gente, isso aqui não é para o Enem, isso aqui é para a vida de vocês, né? E a gente percebe com muita alegria que tem bons resultados, né? Eles recebem essa mensagem, né? Iniciamos esse ano o Sou Federal, que é uma oficina preparatória para os meninos que estão concluindo o 9º ano das escolas públicas, se prepararem para a prova do IFTM, que aqui em Paracatu a gente tem um campus, né, do Instituto Federal. São projetos que as pessoas que vêm, né, nós começamos esse ano, estamos indo, né, dona Ilma, no clubinho de leitura infantil, então a gente já trouxe algumas escolas, conseguimos esse ano uma verba para comprar os livros infantis, porque nós não temos, né? E para mim isso é um retrato muito interessante de como que a Academia de Letras de Paracatu hoje, um dos nossos desafios, metas futuras, e é isso que a gente conversa aqui na mesa, é atingir esse público infantil. A gente precisa trazer esses meninos que não só visitam aqui, mas que também se sintam parte daqui, para cada vez mais a gente continuar, né? E a gente deixar isso. Então, né, encerrando, muito obrigada a participação de vocês. Voltem sempre. A todos que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, voltem sempre. Vamos trocar figurinhas. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 12, de 13 às 17. Temos aqui nossos servidores. Hoje está conosco a Kelly. Temos a Lucilane, o Onésio, estão sempre aqui. Venham nos visitar para tomar uma água, tomar um café, conhecer a nossa biblioteca, trazer as ideias. A gente somos todos voluntários, né? Os acadêmicos, confrades, a gente trabalha, né? A gente de segunda a sábado, domingo às vezes, né? E quando podemos voltamos aqui. Eu fiquei ouvindo o espanhol falar que ele fica 2 horas no Instagram selecionando. Eu falei, minha meta para o futuro da minha vida é um dia ter 2 horas para parar e sentar o que eu quero estudar. Chegaremos lá. Agradeço a presença de todos vocês. Foi muito bom, né, ter passado com vocês aqui. Quem está conosco aqui desde quarta-feira à noite, né? Nós começamos as atividades quarta à noite, aqui na quinta, e agradeço muito a presença de todos vocês. E a gente segue agora para a sessão de autógrafos. Você vai estar lá às 12, né, França? Isso. Eu vi que meu nome está lá para lançar livro hoje. Então corre.